Boa noite. Como foi importante vocês nos direcionarem para o assunto de hoje, né? Tanto os alunos da escola quanto os alunos do 8 horas, falando como é que tá difícil nessa pandemia a gente atender de forma, né, profunda, mas atravessando esse processo da pandemia, que é um processo de distanciamento, onde a gente não está mais tão próximo, né, dos nossos clientes, dos nossos pacientes. Como é que eu posso ter um atendimento de qualidade? Como é que eu faço com esse distanciamento? Como eu, um profissional do mercado materno-infantil, que tinha como base do meu trabalho o atendimento presencial, estar ali do lado da mãe, apoiando ela na consultoria em amamentação, na consultoria do sono, na pediatria, né, como odontopediatra, como fono, como TO. Como é que eu consigo, a partir dessa nova realidade, construir vínculo com as famílias? Construir vínculo com a criança? Como é que eu posso realmente me conectar através do nosso distanciamento com essa realidade que a gente está vivenciando? Então, a partir desse obstáculo aí, eu vou trazer para vocês hoje quais são as abordagens, quais são as ferramentas que a gente pode utilizar para conseguir ter esse vínculo com as famílias, para conseguir estar mais próximo das famílias de uma maneira mais assertiva. Inclusive entendendo que o grande protagonista dessa dia de mãe e bebê são as próprias mães, né? Então, quanto mais a gente souber direcioná-las com esse certo distanciamento físico, mais assertiva nós seremos no nosso tratamento humanizado, no nosso atendimento humanizado, onde a gente empodera a mãe, ao invés de trazer para a mãe um olhar mais ainda julgador em relação a ela, em relação às capacidades dela. Quando a gente permite, né, então, que a criança esteja somente com a mãe e no nosso atendimento virtual, a gente consegue trazer para ela essa presença real, a gente está fazendo com que essa dia de só se enriqueça, só se vincule mais. Enfim, a gente vai usar desse nosso grande desafio, que é o distanciamento social, o não atendimento presencial, usar essa realidade para fortalecer ainda mais essa realidade de mãe e filho. Né? Então, quando a gente começa a acreditar que somente num atendimento presencial a gente consegue trazer essa qualidade, a gente está tendo um olhar muito limitante. Porque, na verdade, não é a nossa presença física que organiza essa relação entre mãe e bebê. O que organiza essa relação verdadeiramente é a gente conseguir propor para essa mãe, trazer para essa mãe uma condição, ferramentas, estratégias para ela conseguir cada vez mais se perceber e conseguir cada vez mais perceber seu bebê. Hoje, no atendimento online, quando a gente recebe essa anamnese, a gente consegue se preparar para aquilo que a mãe compartilha. A gente consegue se organizar para entregar para essa mãe exatamente aquilo que ela precisa. Então, a gente vai aprimorando a nossa escutativa, a gente vai aprimorando a nossa observação e começando a organizar muito mais aquele olhar de julgamento e aproximando muito mais agora nesse lugar de observação dessa mãe, para conseguir responder em relação às suas necessidades. E aí a gente começa agora, gente, a entender que é isso que faz de alguns profissionais do mercado materno-infantil estarem sendo tão organizados e continuarem a trabalhar como trabalhavam antes, ou às vezes até mais, né? Porque eles já buscaram essas alternativas para essa nossa realidade da pandemia, que é o distanciamento. Então, enquanto eu ainda coloco as minhas fichas no atendimento presencial, enquanto eu ainda fico esperando essa pandemia né, se organizar, diminuir, terminar, enfim, qual que é a nossa expectativa, enquanto eu fico acreditando que o ambiente tem que se alterar para eu conseguir me organizar, agora eu vou fazer o contrário. Agora eu vou começar verdadeiramente a agir de uma forma diferente, a desenvolver e a construir os meus atendimentos de uma forma mais organizada para aquilo tudo caminhar. Antes eu preocupava com a maneira como as pessoas estavam percebendo ali meu atendimento, né? Qual que era a minha presença dentro de casa, o que eu podia fazer ali naquela circunstância. Oi.
que eu podia fazer naquela circunstância. E agora eu tô num lugar muito diferente disso. Agora eu tô num lugar de muito mais atenção àquilo que eu pretendo entregar para essa família. Então, gente, essa é a proposta dessa live de hoje. É verdadeiramente encontrar uma maneira, uma forma de trabalho que independa da realidade, que independa, né, das restrições sanitárias, um atendimento que independa do mundo externo. Eu vou desenvolver produtos e um formato de trabalho que seja muito assertivo no mercado materno-infantil, que antes era muito baseado nesse lugar aí de atendimento presencial. O que a gente começa a olhar agora? Que a gente precisa desenvolver, né? Quando a gente fala de um atendimento presencial, a gente precisa estar lá muito atento à realidade daquela família, observando aquela criança, observando a mãe. A gente está ali tentando guiar a mãe, tentando conduzir a mãe para acessar aquela criança, quando é uma consultoria em amamentação, uma consultoria do sono, como pediatra ali avaliando a criança, né? Olhando a criança nos olhos, enfim, interagindo ali com a família. Agora eu vou começar a prestar atenção não mais nas minhas ações e começar a prestar atenção naquilo que a mãe compartilha comigo, da maneira como ela está observando aquela criança, da maneira como ela descreve o que a criança está vivenciando. E eu vou me apegar a esses fatos, a esses pontos. E quando a gente tem como ferramentas, que vai ser exatamente o ponto-chave dessa nossa live aqui hoje, que eu quero que vocês tenham isso bem claro para aprimorar o atendimento materno-infantil à distância, é desenvolver duas habilidades. A primeira, de escutativa, que significa que eu vou ouvir essa mãe sem julgamentos. E a partir do que ela diz, a partir do que ela descreve, a partir do que ela compartilha comigo, eu vou começar a me organizar de forma que eu faça perguntas que tragam a ela mais insights em relação àquela vivência dela. Então aqui eu posso trazer um exemplo para vocês, né? Então a mãe vai e traz um exemplo. Meu filho não dorme nenhum dia, ele não dorme nem de manhã, nem de tarde, nem de noite, ele dorme muito mal. E aí a gente pergunta assim, ele não dorme nada? Eu tô trazendo a pergunta exatamente relacionada àquilo que a mãe tá compartilhando comigo. Não é que ele não dorme nada, né? Ele dorme de tal hora a tal hora. Então aí essa mãe começa a trazer ali mais informação, a trazer ali mais dados para eu começar a entender o que é que está desorganizando aquela relação ali, ou que está desorganizando inclusive o comportamento, trazendo, sendo colocado à prova ali o comportamento de sono e a relação com o sono. E aí a gente começa a entender, através dessa descrição do que ela está vivenciando, a gente já começa a organizar o nosso pensamento através da escutativa, de permitir que ela diga, que ela consiga compartilhar, né? E a partir desse momento eu vou trazendo para ela mais insights, né? Então, e quando ele não dorme? E quando ele dorme menos que a sua expectativa? O que é que você sente? E aí a mãe pode compartilhar, né? E eu me sinto muito frustrada, eu me sinto muito desorganizada, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo. E aí, através dessa descrição dela, daquilo que ela tem expectativa, eu consigo observar e entender o que está acontecendo de uma forma mais ampliada ainda. Então, o primeiro dado que ela trouxe para mim foi que a criança não estava dormindo. E eu com perguntas que traziam para ela mais, que falavam, diziam a respeito mais sobre o que ela estava trazendo do que pensamentos meus. Então aquilo que a mãe compartilha é aquilo que a gente usa de insumo para a gente conseguir ter mais respostas ou permitir que ela tenha as suas próprias respostas, né? E a partir disso que ela está tendo mais respostas, eu vou começando a entender qual é a real necessidade dela. E aí que a gente entra na comunicação não violenta. Então nós vamos falar sobre essas duas abordagens, essas duas ferramentas aqui, que vão permitir que a gente tenha atendimentos à distância muito, muito profundos, muito, muito assertivos, de forma que a mãe se sinta acolhida, de forma que a mãe se sinta vista, de forma que aquela relação ali consiga se organizar. Então, se ela traz o desafio do sono, através dessas nossas habilidades de escutativa e de comunicação não violenta para conseguir perceber a necessidade dela real e direcioná-la exatamente nessa necessidade, a gente vai conseguir fazer com que ela realmente consiga transformar o seu comportamento, a sua abordagem, o seu entendimento em relação ao desenvolvimento infantil, para ela se conectar e aí se organizar ali. Então,
Nós vamos ser instrumentos. Então agora a gente vai começar a ter produtos, a começar agora a ter atendimentos muito assertivos, mesmo online. Então, independente da realidade, independente do que o governo estiver compartilhando com a gente sabe qual que é o nosso produto. E às vezes até passa, que eu acho que é uma realidade, né? Pelo menos a minha realidade, de só atender online, de só atender à distância. Porque eu sei o que eu preciso para manter isso. Então, às vezes, quando a família fala, né, mas eu queria um presencial, eu falo, não tem necessidade. Porque toda a minha abordagem vai fortalecer a sua relação com a criança. Não precisa da minha intervenção presencial para você conseguir ter as suas respostas ou se organizar na sua dificuldade, no seu desafio. Então, vamos lá. A gente começar a ter essas perguntas da escutativa significa que eu estou prestando atenção naquilo que a mãe diz. Eu não estou querendo responder essa mãe, responder esse pai, ao invés de escutá-lo. Porque enquanto a gente está escutando, a gente está aqui elaborando algumas respostas, eu já me desassociei dessa conversa, desse diálogo. E quando eu me dissocio desse diálogo, eu perco ali essa conexão com essa família, então isso deixa de ser até um suporte para mim nesse atendimento, e passo aqui a mais construir respostas prontas, né? E eu começo a me colocar num lugar até de sabedoria, um lugar muito diferenciado dessa família, e não é assim que eu vou acessá-la. Então, o que a gente faz nesse contexto aqui? Como que a gente pode fazer, se organizar nesse contexto aqui? É começar a treinar, né, com os nossos filhos, principalmente, com o nosso parceiro, com os nossos pares, a organizar esse nosso repertório interno. Então, se a pessoa está compartilhando conosco um caso, uma história, um desafio, uma dificuldade, ao invés de eu ficar aqui na minha cabeça tentando trazer respostas, tentando resolver, tentando entregar alguma coisa, eu vou primeiro permitir que a pessoa se abra, que a pessoa se organize naquilo que ela diz, e aí, com realmente um ouvido de curioso, um ouvido curioso, um olhar curioso para aquilo que compartilha, eu vou através daquilo tentando entender um pouco mais essa história. A gente pode treinar isso então com os nossos filhos, né? Então, quando um filho nosso fala assim, hoje eu brinquei na casa de fulano. E o que vocês fizeram lá? E que brincadeiras foram essas? Então, aqui eu não tô saindo do assunto, aqui eu não tô dizendo, mas que bom, não tô fazendo nenhum julgamento de valor, se foi bom, se não foi, e que essa pessoa, essa amiguinha sua é ótima, não é? Não tô fazendo nenhum julgamento de valor, eu tô simplesmente fazendo com que ela traga mais informação para mim, e ali ela começa a ser vista através desse diálogo, através dessa troca, e eu começo verdadeiramente a entender mais sobre aquilo. Então, quando nossos filhos trazem essa informação, né? Hoje eu brinquei na casa de fulano. E vocês brincaram com o quê? De quê? A gente brincou disso, daquilo outro. E qual dessas brincadeiras você gostou mais? Eu gostei mais dessa brincadeira. E por quê? E aí a gente começa a fazer com que nesse exercício, com que a criança vá trazendo informações, com que a criança vá formatando as suas sensações, suas percepções, né? E suas trocas ali naquela experiência, e eu vou conhecendo e entendendo mais ainda sobre aquela experiência. Então, gente, eu começo a sair desse lugar superficial de diálogo e começo a me organizar, a me conectar. Quando a gente fala de conexão com nossos filhos, né, vem desse lugar de escutativa. E quando eu falo que um atendimento precisa dessa assertividade, que eu preciso dessa habilidade, é exatamente no exercício, na minha rotina, que eu vou conseguir aplicar isso na minha vida profissional. Então, a gente sempre entender que tudo que é trazido pelo outro pode ser aprofundado, pode ser organizado por quem o traz. E não eu me colocando como uma pessoa que vai dar as respostas. Não é diferente? E é isso, gente, que faz com que meu atendimento seja muito, muito profundo. Onde a pessoa mesmo foi trazendo as suas respostas. E quando ela traz algumas questões, então a gente agora colocou aqui o exemplo de uma criança, e agora a gente pode colocar um exemplo aqui de uma realidade com um parceiro numa troca dessa. Né? Como é que eu exerço a minha escutativa? Hoje no trabalho, nossa, eu tenho um cliente muito difícil. E foi muito chato com esse cliente. Mas por que ele é difícil?
Ah, você já sabe, ele é difícil porque nada, ele não tá satisfeito com nada. Tudo que eu faço tá ruim, tudo que eu faço tem algum problema, tudo que eu faço podia ser assim, podia ser assado. Tudo que você faz, nada, ele entendeu que estava bom e tal, tal. Não, na verdade, o que acontece? Como ele esperava que... Aí ele começa, gente, então... Aqui a gente tá fazendo essa troca agora com com o parceiro, né? Então, ele começa a elaborar e a entender qual é exatamente a reclamação daquele cliente, por exemplo. Né? Então, ele começa a aprofundar. Não, é porque... O que acontece? Ele tem uma expectativa de que isso vai terminar em tal prazo, mas ele interviu nisso aqui. Então, ele fica reclamando que essa obra tá postergando porque isso aconteceu e tal. E ele sabe que isso aconteceu? Olha só, a gente está falando sobre o mesmo tema, né? Ao invés de ficar aqui, mas esse cliente realmente, nossa senhora, aqui nunca... Porque se eu tivesse respondido já nesse primeiro comentário, onde o meu parceiro disse que aquele cliente é difícil, se eu tivesse embarcado nesse diálogo ali, nada eu acrescentaria e nada ele conseguiria organizar de pensamento a partir daquele compartilhamento. Então, quando eu começo a falar, mas ele sabe o que mudou? Então... Eu acho que não ficou claro, porque quando ele pediu isso e aquilo, eu falei que ia ter um prazo diferente e tal, mas eu acho que ele não viu, eu acho que ele perdeu essa informação. Mas onde que você passou essa informação? Então, eu passei essa informação por WhatsApp e aí deve ter perdido, porque eu falei que ia atrasar mais 2 semanas se a gente fizesse essa alteração, se a gente tivesse essa linha de raciocínio. E você acha que foi melhor ter mandado isso por WhatsApp? E aí, gente, a gente começa a organizar o pensamento, organizar as expectativas, organizar as ideias e os julgamentos de quem está compartilhando conosco e trazendo essas respostas, porque quem está trazendo essas respostas é o próprio, é quem está trazendo as informações. Então, a gente vai permitindo que o nosso paciente, que o nosso cliente vá integralizando ali o que verdadeiramente incomoda. Vá conhecendo e se despertando para aquilo que realmente incomoda, para aquilo que realmente é o desafio. E aí a gente consegue, desta forma, trazer um atendimento muito, muito assertivo. Então aqui a gente colocou a ferramenta, né, da escutativa para elaborar então perguntas que tenham muito a ver com aquele desafio e que permitem que essa família, que essa mãe vá se organizando em relação às suas necessidades. No consultor do sono, né, quando fala que o sono tá assim, tá assado, a gente começa a perguntar, né, e essa criança não dorme de jeito nenhum, ela dorme muito pouco, e dorme quanto? E aí a pessoa vai compartilhar com a gente, dorme de tal em tal hora, tal hora e tal hora, mas muito pouco, 15 minutos, 16 minutos, tal. Né? Às vezes tem informação muito ali clara. Tá, e qual era a sua expectativa em relação a esse tempo de sono? Aí eu tenho, na verdade, é porque eu tinha outro filho, o outro filho ele mamava dessa forma, o outro filho ele dormia tal tempo, e aí ele mamava, e ele dormia, e esse aqui ele dorme diferente. Mas o mais te incomoda é esperar que ele tenha um comportamento do outro filho? Não, eu trouxe o exemplo desse filho para dizer que é como eu consigo comparar, que é o comportamento desse, daquele, tal. Tá diferente. E é muito diferente mesmo? É super diferente porque esse mamava mais e dormia mais, tal. Então será que é você que tá diferente? Com certeza, né? Porque com o primeiro filho a gente tem muito mais tempo, a gente tem muito mais organização, a gente tem muito mais disponibilidade, enquanto agora eu tô com meu filho aqui, eu tô com o mais velho pedindo minha atenção, eu tô com o mais novo aqui amamentando, e aí, então, essa indisponibilidade, né? E essa realidade de ter que atender os dois, ela que é frustrante. E às vezes a gente tá direcionando isso pro sono, e será que eu escuto isso? Eu acho que sim, porque se ele dormir, eu consigo ficar com o outro, porque eu acredito que o outro precisa desse tempo comigo, porque o bebê quase fica o dia inteiro comigo, e não sei o quê. E aí, gente, a gente vai, através dessas perguntas, então a gente pode, então a partir desse momento, será que se a gente achar um tempo com o mais velho, você vai colocar menos expectativas no sono desse bebê? Com certeza, mas que hora que eu vou achar com o mais velho? Porque eu não tenho tempo pra ficar com o mais velho, porque o bebê fica o tempo todo no meu seio. Fica o tempo todo no seu seio?
Não, até que não. De manhã ele fica menos, porque de manhã ele dorme um pouco mais. Então, se ele dorme um pouco mais de manhã, eu consigo ter mais tempo, mas eu tô organizando as coisas da casa e tal, e tal, e tal, tal. Aí de tarde, quando eu tenho expectativa de estar com o mais velho, aí o bebê não dorme. Ah, então ele dorme de manhã, bem, né? Mas a gente tem outra rotina da casa que tá atrapalhando desse tempo que poderia ser do filho. Gente, eu tô usando as frases da mãe. Sim, então é exatamente isso, porque como eu tô com expectativa de ficar com ele, de tarde ele não dorme, e de manhã? De manhã você falou que a gente tem as atividades da casa, né? No momento que a gente poderia ficar com o mais velho? Sim, mas não tem jeito, porque eu que tenho que fazer isso, eu que tenho que realizar isso e tal, e tal, e tal, e tal. Mas só você pode realizar isso? Que na verdade, não, eu até tinha uma pessoa que eu gostava muito, mas estava muito difícil, estava muito ruim, porque ela não fazia do jeito que eu esperava, porque ela não organizava do jeito que eu precisava e tal, e tal, e tal. E aí, então assim, eu realmente desisti de ter alguém para me ajudar aqui, para eu poder ficar com meu filho. Mas não é importante você ficar com um filho mais velho? Não, é importante eu ficar com um filho mais velho, mas é que eu não achei, não tem mesmo essa pessoa, tá muito difícil de encontrar essa pessoa e tal, e tal, e tal. Você já olhou? E aí, gente, a gente vai começar a trazer sempre a fala da mãe para que ela consiga se organizar e começar a direcionar exatamente o caminho que ela quer seguir, que ela quer construir com essa criança. Então, nessa abordagem, com essa habilidade da escutativa, eu faço com que as mães, permitam com que as mães tragam as suas próprias respostas. Uma vez que quando eu não atendo dessa forma, quando eu começo a trazer respostas, eu, profissional, começo a sentir cada vez mais frustrada, porque eu fico tentando adivinhar o que o outro quer, porque eu não tenho essa escutativa, eu não presto atenção no que a mãe diz, eu não aprofundo no que ela quer compartilhar e ainda fiquei presa naquele primeiro comentário, que esse bebê não dorme. Então eu tô lá, mas que hora que ele dorme? E que hora que ele acorda? E você já tentou reduzir essa soneca? Você já tentou fazer com que o quarto é escuro, o ambiente não sei o que, e a mãe fala, tá. Aí você fica, ai meu Deus, então não é ambiente. Então será que o irmão mais velho faz muito barulho? E aí a gente começa a fazer, a ficar ali realmente num looping em cima daquele problema que a mãe trouxe, sem trazer solução para ela. Por quê? Porque a gente não está entendendo verdadeiramente o que ela precisa. A gente não está entendendo verdadeiramente que dificuldade que ela está trazendo. A gente está tentando adivinhar. E aí a gente começa a trazer soluções, tá, gente? E se fizer isso, aí a mãe fala, não, isso não tem jeito. Aí eu já me vejo sem resposta, né? Em vez de falar assim, né, não tem jeito. E por que não tem jeito, né? Aí eu, não tem jeito? Então, e se a gente tentar isso, isso, isso? Não, mas aí meu marido não chegou, não tem como. Então, e aí a gente começa a ficar ali, a trazer, a se frustrar, acreditando que um atendimento vem de um adivinhar do que o outro precisa, de intervir na rotina do outro, da qual eu não tenho conhecimento profundo, me frustrar e frustrar a família. Por quê? Porque ela também se vê sem solução. Então, gente, um atendimento materno-infantil, que é a nossa base aqui, sem escuta ativa, só desorganiza. E se eu estivesse lá no atendimento presencial, eu estaria também nesse mesmo looping, né? Por isso que eu tô falando que essas habilidades a gente tira de letra o distanciamento, né? Mas enriquece também o presencial, que a gente acaba não desenvolvendo essas habilidades. Por quê? Porque eu tô ali, porque eu encosto um bebê, aí eu ajudo, aí eu vou apoiar essa mãe a fazer dormir, aí eu vou fechar um quartinho, enfim. Eu até gasto o meu tempo, eu ali ofereço um serviço que mais intervém naquela relação do que agrega verdadeiramente. Ou seja, eu vou no presencial e tenho atitudes que a mãe acredita que precisa replicar. Sem nem eu, como profissional, ter entendido o que ela precisava e continuo deixando a mãe sem entender o que verdadeiramente ela precisa. Então, vocês viram como um atendimento sem uma escutativa pode ser muito, muito superficial? E quem quiser entender um pouco mais de escutativa, quem quiser organizar um pouco mais esse raciocínio sobre escutativa, né? A gente tem no livro do Marshall, Comunicação Não Violenta, tem o livro do Marshall Rosenberg, né? Que é o nosso pai da comunicação não violenta, o Vivendo a Comunicação Não Violenta, que são obras que trazem a escutativa com muita clareza e são habilidades que nós temos que desenvolver. E aí, quando a gente fala de escutativa, e agora a gente está falando de comunicação não violenta. Porque muitos profissionais entendem que comunicação não violenta vem de um lugar onde eu tenho que falar de uma forma amorosa com o outro.
ou eu tenho que falar com alguns passos, né? Primeiro falar o que eu vejo, o que eu observo, depois o que eu sinto, minha necessidade, um pedido, né? Como se tivesse ali um passo a passo para essa comunicação, e que isso é um desastre com que o Marshall trouxe pra gente. Ele só colocou ali uma estrutura de um pensamento completo, não estrutura de uma fala e de um decorar, de um tentar automatizar um pensamento organizado, né? E não é sobre isso. A comunicação não violenta, por que ela não chama comunicação amorosa, né? Porque eu posso ser violento como uma comunicação amorosa. Eu posso falar de uma maneira doce, uma maneira gentil e manipular, né? Eu posso falar de uma maneira educada e desorganizar aquela família. E a necessidade, enquanto somos profissionais materno-infantil, é de entendimento e clareza daquilo que a família está vivenciando. Porque a gente está falando de desafios comportamentais. A gente está falando de desafios com a amamentação. A gente está falando de desafios com o sono. A gente está falando de desafios com a introdução alimentar. A gente está falando de desafios, né? Às vezes, quando o profissional já é um educador parental, de desfraude. Então, a gente vai só ampliando de uso de chupeta, enfim, e, né? De uma criança mais dependente, né? Enfim, então a gente vai começando a olhar essa necessidade e fazer leitura da necessidade da família e fazer leitura da necessidade da criança. Porque uma criança que tem um comportamento, ela tem uma necessidade por trás, e a mãe que busca uma solução para esse comportamento também tem uma necessidade por trás. E a única ferramenta que nos permite ter atenção à necessidade do outro e enxergar a necessidade do outro é a comunicação não violenta, onde eu escuto o que o outro não consegue dizer, onde eu entendo o que o outro precisa sem ele ter se comunicado diretamente. Porque se ele soubesse se comunicar perfeitamente em relação às suas necessidades, ao que ele observa, o que ele sente, o que ele precisa e fazer aquele pedido, ele não estaria nesse lugar, porque ele mesmo organizaria. Porque se eu percebo, se eu consigo observar o meu entorno, né, que é a base ali da comunicação não violenta, se eu consigo observar o que está acontecendo, e dali entender quais são as minhas sensações, né? Então, meu filho não dorme. Eu observo isso, né? Que ao pouco tempo que eu coloco ele para dormir, ele fica ali pouco tempo dormindo e desperta. E se eu observo, através dessa observação, quais são as minhas sensações? De frustração, aqui a gente tá falando de sentimentos, tá, gente? Nem de emoções, não. Pode ser também emoções, a gente fala das emoções básicas, que é a raiva, o medo, tristeza, alegria, amor. A gente pode falar aqui de sensações e sentimentos. Frustração, cansaço, sensações, tristeza, medo, né, dele não estar dormindo bem, enfim. Então, aí a minha sensação, aí a minha necessidade. Então, aí quando eu conecto com a minha sensação, eu tenho uma necessidade através da minha sensação. Então, se eu sinto medo, eu preciso do apoio de um profissional. Às vezes a pessoa procura um profissional, passando por cima disso tudo, sentindo medo e se organizando para ajudar, mas sem entender exatamente qual que seria o propulsor daquele pedido dele, né? Então eu continuo falando ainda do sono, mas eu não entendi que a maior necessidade aqui é da minha sensação, a minha sensação que me fez pedir ajuda e não o fato que me fez pedir ajuda. Então eu quero dizer, se a família, se a mãe tivesse conseguindo se comunicar dessa forma, ela não precisaria nem do apoio do profissional. Que ela fala, eu sinto medo, e quando eu sinto medo, eu sinto a necessidade de ter alguém aqui por perto. E aí o pedido, será que eu não posso pedir pro meu marido ficar mais comigo aqui? Será que eu não posso pedir pra minha mãe se organizar e ter uma rotina mais próxima de mim? Será que eu não posso? E ela saberia exatamente o que ela precisa. Mas não. Enquanto eu estou vivenciando meu problema e não conheço a comunicação não violenta para me organizar, eu contato o outro, né? Numa consultoria, numa consultoria tanto do sono, como de amamentação, como de um educador parental, até muitos, né, procuram até pediatras, né? Por isso que a gente tem tantos alunos pediatras na atuação consciente, muitos pediatras para organizar em comportamentos, né? Que a criança não está comendo, não está dormindo, não está se alimentando, né? Enfim, então, quando esse cliente, esse paciente nos procura, aí entra essa nossa abordagem com a comunicação não violenta. Entender qual é a real necessidade daquela família. Raramente, se eu disser que nunca vai ser o que a família está falando, mas sim
algo que a faz sentir insegura para procurar o apoio. E eu vou buscar qual é a real insegurança, se em relação a expectativas, né, daquela família, se em relação à comparação com uma outra criança, se em relação ao medo de estar falhando como mãe, como pai, se em relação aos julgamentos da rede predadora que está ao redor ali falando, tinha que ser assim, tinha que ser assado. Enfim, então eu como profissional utilizo a comunicação não violenta para observar a necessidade. E aí não tem crise, e aí não tem pandemia, e aí não tem nenhuma circunstância que vai diminuir a minha atividade. Porque eu sei o que verdadeiramente conecta com o outro. Eu sei o que verdadeiramente faz com que o outro se sinta seguro no meu atendimento. Eu sei verdadeiramente o que é diferente em mim. Qual é o meu diferencial como profissional. E que para casa que eu posso trazer para vocês, né, gente, a partir dessa troca aqui com vocês? É que vocês comecem a exercitar a escutativa com os filhos, com os parceiros, com os pais, pouco a pouco ali acessando exatamente o que eles querem dizer, o que eles estão sentindo, qual que é a necessidade real, fazendo perguntas ali curiosas, mesmo de interesse em relação ao que o outro está trazendo, porque através desse meu movimento, na minha rotina, é que eu vou conseguir ter esse atendimento, é que eu vou conseguir promover esse atendimento. Não adianta a gente se colocar num lugar, né, de atendimento humanizado, de um atendimento diferenciado, e se só na hora que eu vou atender, eu quero ligar, virar essa chave. Não. Por quê? Porque eu tenho que desligar a chave do meu julgamento, eu tenho que desligar a chave dos meus pensamentos internos, eu tenho que desligar a chave da minha insegurança em não ser assertiva na resposta, isso e aquilo, e aí eu já me desconectei do cliente, do paciente, já me desconectei. Né? Então, estou completamente longe daquilo que eu devia estar, da minha vivência ali, né? Porque eu estou mais preocupada em entregar algo sem entender que quem vai entregar para si mesmo são as famílias, né? E eu que vou ter que ter a astúcia e ter a tranquilidade de ir organizando esse pensamento. Então, gente, o exercício diário. Quando eu falo que a gente tem que desligar a chave do julgamento, não significa que a gente não vai julgar, porque isso é uma essência humana, né? O que é o julgamento? É eu acreditar que a minha verdade, né, sobrepõe a verdade do outro, né? Então, a mãe diz, eu não aguento mais, estou muito cansada. Mas ela não sabe que maternidade é isso? O que ela esperava quando ela tiver... Só que, quando eu estou nesse pensamento, eu não mais estou escutando essa mãe. Dali ela já falou mais 1, 2 frases e eu estou aqui no meu pensamento, no meu julgamento, na minha organização mental ou desorganização mental, né? Longe daquilo que eu tenho que entregar, que é a minha verdadeira entrega ali naquele atendimento. Então é isso, a gente vai começar agora, pouco a pouco, com as crianças, com os parceiros, com os pais, com os pares no trabalho, a ouvir. E começa, gente, a ouvir e daquela fala, como que a gente treina muito essas perguntas curiosas e esse acessar de informação? Se pra gente ainda é muito mecanizado, a gente vai começar a pegar a última palavra que a pessoa disse e através daquilo formatar uma pergunta, tá? Então, ele não dorme nunca. Eu vou pegar a palavra nunca. Nunca? Não dorme nunca? Não, dorme às vezes, não. Ou nunca, de jeito nenhum. Mas de jeito nenhum, olha só, tô pegando de novo a última palavra. De jeito nenhum, nem se tiver no seu colo, nem se tiver no carro, nem se tiver no colo da avó. Não, aí nesse lugar dorme. Então ele dorme. De novo, a última palavra. Dorme no colo da avó. Então a avó sabe fazê-lo dormir. Sim, a avó sabe fazer ele dormir, porque a avó tá mais calma, né? Calma. Então a calma ajuda ele a dormir. Quando tem alguém calmo fazendo ele dormir, ele organiza. Vocês estão entendendo que a própria conversa vai trazendo para mim insumos para eu poder entender exatamente aquilo que está acontecendo.
E aí, gente, aí que pouco a pouco a mãe vai acessando as suas necessidades. Então, ela vai ali e ela fala assim, não, na verdade, eu acho que é isso, viu? Eu preciso estar mais calma para fazer ele dormir, porque eu tô sempre agitada. Você tá sempre agitada? Olha, gente, de novo, pegando as últimas palavrinhas. Porque quando ela fala que ela tá sempre agitada, ela tá se julgando. E se ela tá se julgando, ela tá se colocando no lugar de incapacidade, né? Então, mas se você tá sempre agitada... Ah, não tô sempre. Não, tem muitos momentos que eu tô agitada assim. Mas, por exemplo, na hora de dormir, eu já tô mais organizada, já fico ali mais com ele. Ah, então você tem uns momentos de calma também, né? Que você tá mais com ele. E aí, gente, a gente vai aprofundando nesse diálogo. A gente vai permitindo que essa mãe se empodere, porque ela mesma tá chegando às conclusões, ela mesma tá observando os seus atos, ela mesma tá chegando a um entendimento e tá se fazendo e tá se permitindo observar o que tá acontecendo na realidade dela. Então nada eu fiz ali, eu só empoderei essa mãe. Eu só organizei os pensamentos dela. Eu só permiti que ela encontrasse nela mesma as respostas daquilo que ela está vivenciando. E é esse para casa que a gente vai fazer, gente. Então, das falas, a gente vai colhendo ali as últimas palavras e dessas últimas palavras a gente vai formatando novas perguntas, claro, relacionadas ao assunto, né? Não adianta eu não prestar atenção, focar na última palavra e estar aqui acreditando que isso vai resolver, né? Na verdade, é sempre me propor a prestar atenção naquilo que a pessoa diz. Se eu estou concentrada que eu tenho que pegar a última palavrinha, eu estou concentrada naquela fala, eu evito que meus julgamentos comecem a rodar aqui, porque eu estou preocupada agora de trazer mais insumos para essa conversa. Olha que interessante isso. E se eu já estou começando a focar em escutar o que o outro diz, para eu poder dali pegar e formatar perguntas, eu já estou conseguindo entregar essa atenção. E se a gente for pensar além do atendimento humanizado e respeitoso e que conecta, né, que constrói esse vínculo, além de eu estar prestando atenção, quando o outro se percebe sendo visto, sendo ouvido, ele se organiza, porque essa é a nossa necessidade básica como ser humano, ser visto, ser ouvido. E quando alguém permite que eu fale, e quando alguém permite que eu me organize nos pensamentos, e quando alguém permite que eu encontre as respostas dentro de mim mesma, e quando alguém me faz perceber que eu tenho as respostas, pronto, gente, eu simplesmente fiz a entrega mais profunda e mais importante para essa família. E aí, o meu atendimento torna-se um atendimento que é destaque, né, naquele nicho que eu trabalho. E aí a gente vai pouco a pouco com esse exercício na minha família, né, dentro do meu trabalho, dentro da minha casa. Eu vou exercitando aqui, vendo os meus desafios, vendo que hora que eu desvio, vendo que momento que eu vou conseguir, que momentos que me desconectam. O que acontece? Muito na conversa do outro, se a gente for perceber, gente, na conversa do outro tem muitos gatilhos que nos desconectam, né? Então, se eu tô falando assim, porque, né, a mãe tá compartilhando aqui, porque meu filho foi pro UTI, não, meu sobrinho também foi pro UTI, nossa, mas qual hospital que foi? Olha só. Eu já desviei completamente a conversa, porque aquele assunto me gatilhou e me fez entrar num raciocínio meu e nas minhas conversas internas, que agora eu quero compartilhar. E aí o outro fala assim, não, foi tal hospital, não é aqui não, você nem conhece, e ela quer continuar a conversa. Aí eu pego outro gatilho, mas ficou quantos dias? Ficou 3 dias. Não, mas meu sobrinho ficou 7 dias. E aí, gente, eu começo a competir com o outro. Competir dor, competir necessidades, competir circunstâncias, ou mostrar que eu conheço muito sobre aquilo. Aí eu já começo a aprofundar, aí meu assunto já vai sobre o hospital, que eu conheço tal profissional no hospital, que é o melhor do mundo, ou que é o pior do mundo, ou que eu não sei o quê. Eu saio daquilo que o outro quis compartilhar comigo. Eu me desconecto daquilo que o outro quis compartilhar comigo. Então a gente também ter a consciência dos gatilhos da conversa do outro que nos tiram, porque enquanto a gente estava aqui preocupado com o julgamento, está focado ali nas palavrinhas, pode ser que essas próprias palavrinhas que eu estou focando gatilhem pensamentos e vivências minhas que eu quero compartilhar. Quando eu recebo de vocês essas mensagens, né, no privado, tá muito difícil, Lívia, eu não consigo atender, o mercado materno-infantil
O mercado materno-infantil, ele tá sofrendo muito com essa pandemia, né? Antes eu tinha tantos atendimentos, não tinha mais. A gente se fecha num lugar como se não tivesse saída, onde agora é a nossa oportunidade de colocar, de movimentar, né, gente? De ter uma ação e de mudar, transformar, porque talvez se eu não tivesse vivenciado esse desafio de menos atendimentos, de menos, né, de menos atividade, eu não viria nem essa necessidade de mudança, né? Eu acharia que o atendimento estava ótimo, que estava tudo rodando, e não é por aí. Agora eu vou usar essa oportunidade para melhorar o meu atendimento como um todo, independente de qual vai ser a versão. Se vai ser uma versão presencial, se vai ser uma versão online, eu sei qual é o meu papel perante essa família. Como eu devo empoderar essa mãe e como eu devo proporcionar para essa mãe a alegria de encontrar suas próprias respostas e de entender que ela é capaz de se organizar e de organizar a sua realidade com seu filho. Eu espero que vocês já consigam, realmente tenham se tocado disso e consigam realmente já começar a fazer esse exercício aí, né, dentro de casa, com os pequenos, com os parceiros, para a partir de agora isso ficar cada vez mais automático e cada vez mais real no atendimento de vocês.